E aí pessoal, beleza? Acabei de ver o filme Divergente, filme novo aí, com a direção de Neil Burger, o mesmo diretor de Sem Limites, né? Se alguém já viu, com Bradley Cooper, é um bom filme. Eu acho que é o mesmo nível desse que eu vi hoje. A trilha do filme é baseada basicamente em músicas indie pop eletrônico, né, que tá em moda hoje, muitas músicas com Ellie Goulding e companhia. E essa trilha sonora do filme, que é razoável, dá o tom do público-alvo do filme, né? Que são adolescentes mais velhos, um pouco, que querem uma certa diversão com algum conteúdo, mas nada muito profundo, né? É por isso que eu escolhi a música de fundo hoje, que é Foster the People, do CD novo dele, Supermodel, Ask Yourself, que eu acho que é nessa mesma pegada. Tem um certo conteúdo, é divertido, mas nada muito profundo. Então o filme Divergente é um típico blockbuster, né? É aquele típico filme de vários públicos, que engloba vários gêneros, né? Mas não foge dos clichês. Acaba que temos ficção científica, aventura, suspense, romance, né? A ficção científica é baseada em um cenário semi-pós-apocalíptico, né? É uma civilização que está se reconstruindo depois de uma guerra e fala sempre aqueles mesmos temas, né? Apartheid social, sistemas políticos opressores, etc. Né? A gente tem uma aventura também, né? Que não foge do clichê, né? Que é o desafio da protagonista, né? Superar seus limites, né? No treinamento, que lembra muito o treinamento do Jogos Vorazes também. Mas tem um aspecto interessante nesse lado da aventura, né? Porque a protagonista, Tris, ela escolhe justamente uma virtude oposta à qual ela nasceu, né? Ela é da facção dos abnegados originariamente, seus pais são abnegados, né? Que são fracos fisicamente, né? São vegetarianos, né? São dedicados a ajudar o próximo. Mas ela acaba escolhendo a facção dos audaciosos como sua vocação, né? Os audaciosos são os policiais da sociedade, né? São lutadores, usam violência, são atléticos, destemidos, né? Então ela tem essa dificuldade de se encontrar. Então esse é um aspecto interessante do lado de aventura, do lado dessa superação. Também tem suspense, né? Uma trama de conspiração política, né? Que temos uma vilã querendo dominar o mundo, né? E a protagonista, né, Tris, como a salvadora do sistema, né? Ela e seu par romântico, né? E também tem romance, que é a protagonista e seu instrutor, que desde o início dá pra você saber que eles vão ter alguma coisa, né? Eventualmente algum romance. Então é um filme que tem atuações razoáveis, né? Elas oscilam entre boas e razoáveis. Temos a atriz, né? A protagonista, né? Que é interpretada por Shailene Woodley, né? Eu já tinha visto o filme dela, que é o filme Os Descendentes, é um filme muito bom com George Clooney. E por esse filme, incrivelmente, ela foi nomeada a um Globo de Ouro por atriz coadjuvante, né? Então isso é um dado relevante. A atriz, né, ela contraria sua família, né, e escolhe a facção dos audaciosos, né, que temos uma sociedade dividida em facções de acordo com as virtudes. Ela tem uma boa interpretação, razoável, interpretação razoável, boa por um lado, né, o olhar dela é bastante emotivo, né, ela transmite emoção com seu olhar, né, tristeza, medo, insegurança, mas eu achei ela ruim com as expressões faciais. Ela faz muitas caretas, né? Ela tem uma cara de batata, assim. Não é uma atriz que se destaque muito e nem me parece uma grande heroína, né? Então é inevitável fazer a comparação com Jennifer Lawrence em Jogos Vorazes, né? Um filme que tem muitas similaridades, os dois. Então Jennifer Lawrence, sim, que eu tenho como uma verdadeira heroína, né? A atriz, ela deixa bastante a desejar nesse aspecto, né? Ela não traz o filme para ela. Né, a atuação também do Theo James, né, como 4, ele tem uma atuação interessante, né, mas não foge do clichê também. É um instrutor, né, de Tris, ele é um instrutor tipo macho alfa, voz grossa, né, sempre firme, destemido, impõe respeito, né, e sedutor também. É um típico príncipe encantado futurístico, né, então as adolescentes aí devem estar se derretendo agora depois de ver o filme.
Mas, apesar de um clichê também, né? Apesar de ser um personagem muito idealizado, né? É um par romântico interessante e muito melhor que o par romântico de Katniss Everdeen em Jogos Vorazes, né? Então esse é um ponto positivo em relação a Jogos Vorazes. E temos também o personagem Janine, que é interpretado por Kate Winslet, né? Acho que é a maior contratação de peso do filme. Kate Winslet está como uma vilã, né? Então é interessante a postura dela, né? E a presença desse personagem, né, como uma vilã mulher, né, extremamente racional, o que não é um papel costumeiramente atribuído a uma mulher, né? Geralmente as mulheres são ligadas no cinema hollywoodiano principalmente como o lado positivo, e ela é uma vilã racional, ela faz parte da facção dos eruditos, né? Então isso é interessante, foge um pouco do clichê aí das mulheres nos filmes, né? E também é raro ter uma mulher como super vilã. Então isso é interessante também. As feministas aí deve ser uma coisa bacana. Mas não deixa de cair no lugar comum, né? Principalmente no momento que ela tá perdendo o controle e tudo, ela se mostra um personagem comum também, como todos os outros filmes blockbusters hollywoodianos, né? O filme também traz uma criação interessante que eu achei, né? Um sistema político, né? Um sistema político interessante, né? Uma sociedade comunista, né? Evidentemente comunista, baseado no Estado forte, em que todas as pessoas são servidores públicos. Então isso é interessante. Agora, tem um diferencial nessa sociedade comunista, que ela tende a respeitar as individualidades humanas, né? Então as pessoas escolhem suas facções, até esse nome é um pouco forte já, né? Suas facções de acordo com suas aptidões pessoais, né? Cada facção equivale a uma virtude, né? Temos os eruditos, que são bastante inteligentes, temos os benevolentes, né, que ajudam o próximo, temos os ligados à agronomia, lado rural, né, trabalhos manuais, e temos o filme se centraliza basicamente nos eruditos, nos audaciosos, que são os bravos, os policiais, e mantém a ordem do reino, da sociedade, e os benevolentes. São basicamente esses três. Tem também outros que são os que são verdadeiros, né, que trabalham no sistema judiciário, né, e etc. E isso é um lado interessante e inicialmente empolgante, né? Porque a gente começa a idealizar um sistema político ideal, né? Parece ser um sistema político ideal, né? As pessoas que trabalham na sociedade para servir o outro, para servir a sociedade baseado nas suas aptidões. Isso é bem interessante. Mas desde o início do filme, né, demonstra algumas pistas. O filme demonstra algumas pistas de que há um cunho autoritário aí nesse sistema mais uma vez, né? Então é a eterna busca do sistema político ideal e a gente nunca consegue encontrar. Isso é interessante, porque essas pistas do cunho autoritário estão desde o início, né? Porque uma vez escolhida a casta, o cidadão ele não pode mais existir. Então isso é um pouco temeroso, né? Você no momento da sua vida, da sua juventude, você tem que escolher o seu caminho e não pode desistir mais. E também outro lado interessante é que aos que não têm essas virtudes, que não conseguem se adaptar a nenhum dos sistemas, eles são chamados de sem facções, né? Eles são considerados como párias da sociedade, né? São miseráveis e vivem como em estado de mendicância. Isso é um pouco assustador e mostra também uma fragilidade do sistema, né? E também outro ponto é a questão dos divergentes, né? Os divergentes são aqueles que na verdade ele não se encaixa em nenhum padrão. É como se ele tivesse na verdade todas as virtudes, né? E isso é um pouco complicado e eles são considerados uma ameaça pelo sistema. E eles são perseguidos pelos eruditos, que são extremamente racionais e não querem perder a ordem. Então esses são os aspectos que deixam o sistema político em fragilidade, né? Essas são as fissuras do sistema, né? Isso é interessante. O filme também é baseado, a trama dele, né, é justamente uma conspiração política, né? A erudição, né, a facção dos eruditos, quer tomar o comando da benevolência, porque eles consideram que os benevolentes estão deturpando a lei, né? Porque eles acolhem divergentes, né? E os divergentes, isso começa a entrar em conflito essas duas facções, e geralmente os benevolentes são os que estão no comando, né? Mas aí a gente entra em mais um clichê, infelizmente, né? A erudição, os eruditos querem
acham que a natureza humana é uma ameaça ao sistema e planejam tirar essa natureza humana através do uso da tecnologia, né? E assim tomar o poder e se manter lá. E eles usam o mecanismo para tirar a natureza humana justamente a lavagem cerebral, né? Que sempre nos filmes de ficção científica temos a lavagem cerebral, e o grande exemplo e paradigmático é a Laranja Mecânica, que trata isso muito bem, né? Já esse filme de maneira razoável. Então eles querem transformar os humanos, e inicialmente ele começa a fazer isso, os eruditos começam a fazer isso com a facção dos audaciosos. Eles querem transformar os humanos como robôs sem sentimentos, né? Isso lembra o filme Equilibrium também, que são pessoas sem sentimentos e a natureza humana não atrapalhando o sistema, né? Mais um clichê novamente. E é interessante nesse lado, né? O personagem 4, que é o instrutor de Trees, ele me lembrou muito o personagem de Ken do desenho Street Fighter, né? Aquele que passava no SBT, né? Aquele que tava com chip na cabeça e ele é controlado por Major Bison, né? O 4, em um determinado momento do filme, ele vira tipo esse Ken aí, um robôzão controlado. Isso é controlado pela super vilã, né? Então isso é um pouco tosco no filme. Um lado interessante também do filme, né? É um recurso que eles usam a todo momento, né? Que são as drogas alucinógenas. Isso é engraçado porque hoje as drogas alucinógenas são tidas como drogas recreativas, né? Sem nenhuma utilidade, e são proibidas. Nesse mundo não. As drogas alucinógenas, elas são legais, e elas têm uma utilidade prática, né? Na história útil para os treinamentos, né? Contra o medo e nos testes de aptidão, né? Quando as pessoas querem descobrir qual é a sua aptidão principal. E ela tem essas duas utilidades. E isso faz o link com o filme Sem Limites, que também é um filme que trata sobre drogas. No filme Sem Limites, que com a mesma direção, Neil Burger, fala da droga que deixa o cérebro sem limites, né? Utiliza o seu potencial máximo. Então são dois filmes que tratam as drogas com utilidade prática, né? Ajudando os homens a superar os seus limites, né? Então é uma forma de tratar as drogas sem nenhum moralismo, mas os dois filmes trazem as drogas com consequências ambíguas, né? Isso é interessante também. Então a droga nunca sendo uma tábua de salvação, mas olhando ela por um lado menos moralista e mais interessante. Então, assim, é um filme que tem uma direção bastante consistente, né? É um filme que não tem altos e baixos, não cai na monotonia, empolga quando tem que empolgar, né? Nas cenas de ação, romance, mistério. Eu acho que na dose certa. É claro que os clichês impedem um pouco de você se envolver plenamente na trama. A gente tem uma boa produção artística, né? As cores escolhidas, os cenários, né? Os figurinos, os gadgets eletrônicos, né? Todos os efeitos especiais, né? O CG são muito bem feitos, uma produção bastante interessante. Você vê que foram utilizados profissionais de primeira na hora de fazer esse filme, né? Então tudo isso dá uma boa verossimilhança à história, né? Que por um lado, contrabalanceando com os clichês, ficamos um filme intermediário, né? Um filme nota 7, mas acho que é um filme válido, dá pra ver, e recomendo a todos que gostam dessa temática aí. Então é isso, pessoal. Divergente, nota 7, mais um filme aí do Rate Your Movie Brasil. Um abraço, até mais.